TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos começando mais um Câmara Esportiva aqui na sua TV Câmara Natal, canal 51.4 no digital, canal 10 da TV a cabo e olha, fica ligado, antenado aqui no Câmara Esportiva que tem muita coisa legal hoje. Vamos falar de futebol, tem rodada do Campeonato Brasileiro, tem também informações sobre a ABC América, o futebol regional e uma outra coisa. Você sabe de que bola é essa? De que esporte é essa bola aqui? Futebol americano? Não. Eu estou falando do rugby. E para isso eu recebo aqui em nossos estúdios o Pedro Paulo, que vai participar de uma seleção, uma seletiva lá em São Paulo para defender a seleção brasileira e também com Jerônimo Bouzas, que é atleta de rugby e tem um projeto social super bacana lá em Cidade Satélite. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores. Obrigado pelo convite da TV Câmara. Eita, coisa boa. Pedro Paulo, agora aquela coisa, rugby. Muita gente pensa que, pô, como é que um jovem desse, 18 anos de idade, jovem, vai jogar futebol, não vai jogar rugby não. Como é que você decidiu enveredar pelo rugby? Então, eu decidi, foi mais uma motivação deles, aí eu comecei a praticar o esporte, aí gostei, aí esse ano eu me destaquei e agora estou indo para essa seletiva. Que há 3 anos, fazem 3 anos. 3 anos que eu comecei o rugby. E aí, Jerônimo, como é que foi esse projeto que você desenvolveu, né, aí para levar o rugby até algumas comunidades, no caso Cidade Satélite? Na verdade, eu sou residente, eu e minha irmã fomos residentes do bairro Cidade Satélite e estudamos em uma escola chamada Antônio Pinto de Medeiros. E em 2014, um dia a gente andando pela rua, a gente teve a ideia de criar um projeto com aquela escola no bairro. Então, em 2014 fizemos o convite aos alunos do Antônio Pinto e o início foi onde a gente começou o projeto em si na Cidade Satélite. E Pedro Paulo começou em 2014, então desde 2014 que ele está com a gente. Aí desde então, são quantas crianças, jovens que vocês atendem nesse projeto social do rugby? O projeto social, esse ano ele se expandiu um pouco mais. Em 2017 não teve o projeto social por causa de alguns problemas particulares, mas em 2018 a gente voltou esse ano e divulgamos o projeto para outras escolas, não somente o Antônio Pinto, mas outras escolas da região. E hoje temos em volta de 25 a 30 crianças, mais ou menos. E adolescentes também, como Pedro Paulo, que foi apresentado no esporte há 3 anos atrás. Só para citar o nosso telespectador, você que está nos acompanhando aqui ao vivo na TV Câmara Natal, você pode até interagir conosco pelo WhatsApp, o número é o 8894 3066. 98894 3066. Você está na sala de casa, deitadão na rede, está com o smartphone na mão, é bem facinho, pega lá no WhatsApp, interage com o Hugo Fernandes, manda uma mensagem para o pessoal do rugby. No próximo bloco tem muito futebol também, você pode interagir, que eu mando a sua mensagem aqui, beleza? Agora, Pedro Paulo, me diga uma coisa, a questão do físico. Você não é tão fortão, né? Porque o rugby tem contato. Muita gente confunde o rugby com o futebol americano. Eu estou aqui com a bola, né? Uma bola que lembra um pouquinho do futebol americano, um pouquinho maior talvez. Quais as diferenças, as particularidades do rugby? Então, aí é outra questão que eu ainda vou ter que desenvolver, que é a parte da massa muscular, que eu ainda vou ganhar lá, caso eu passe. Aí também tem a galera que, tipo, tem uns mais fortes, aí tem a galera mais rápida, que... São os corredores. Isso, que no caso seria o que eu vou ser lá. Mas assim, o rugby, Jerônimo, é um esporte um tanto curioso, né? Porque você joga, você chuta, eu até mandar um alô para o Rodrigues Neto, nosso diretor, que acompanhou uns vídeos aí do rugby, e disse, hoje o pessoal chuta, o pessoal também arremessa a bola com a mão. Como é que é? É diferente do futebol americano, né? O rugby você joga com... Você tem a regra, por exemplo, de com a mão você só pode passar a bola para trás, certo? Mas com o pé você pode chutar a bola para frente, para trás, para onde você quiser. Você joga com todas as partes do corpo. Até com a cabeça você pode pegar a bola e dar uma cabeçada na bola, não tem problema. Aí qual que é a posição que o Pedro Paulo joga? Essa posição mais pela lateral? Porque no futebol americano tem um tal do touchdown, né? Você sai correndo ali e faz o touchdown. No rugby, como é que é o gol? Tem trave? Como é que é a situação? Inclusive tem até imagens aí, viu, na agulha do Igão, do Alex, se puderem soltar aí do jogo do rugby. Ó, aqui.
Pronto, aí a bola Você caiu. pode escrever aí, Jerônimo. Essa aí é o que a gente tá vendo no lateral, certo? A bola Sim. foi para fora, aí o que tem aí é um Huck, certo? Sim. Pedro Paulo vai jogar nessa posição praticamente, que é o Scrum Half. Sim. O que é o Scrum Half? Scrum Half é quem comanda o time de forwards. O forwards são os jogadores mais pesados, mais lentos, mas que têm mais força, entendeu? Entendi. É porque Como você... o Manuel, que é seu irmão, cara, até mandar um alô pro Manuel Bozas, grande amigo meu, que joga mais na defensiva, né? Que ele é grandão. Na verdade, não é tão defensivo, né? Porque todo mundo ataca e todo mundo defende. Ah, tá. Um jogo bem de equipe, né? Isso, um jogo Não bem de tem equipe. essa coisa do futebol que às vezes tem um camarada que fica ali, a chamada primadona com a mão na cintura, só dando toquinho e não marca ninguém, né? Não corre, não é? Só dando um migué, né? O famoso migué. Essas imagens que a gente tá vendo é de um campeonato nordestino que a gente jogou em 2015. E é de Seven a Side, que é a modalidade olímpica. Só que Pedro Paulo... Mas é rugby aí. É rugby, só que é outra modalidade. Que é jogado com 7 jogadores. Aqui Pedro Paulo vai fazer é de 15, que são 15 jogadores. E aí realmente você tem uma variabilidade maior entre os atletas, entendeu? Relacionado ao peso, altura, essas Isso que eu quero saber. condições físicas. Eu, como amante do esporte, de modo geral, gosto muito do futebol, mas gosto de todos os esportes. Vez ou outra, zapeando os canais, acompanho aí, vejo Copa do Mundo, né? Tem um país de Gales, tem a Irlanda, na Grã-Bretanha, bem forte o rugby. Aqui na América do Sul tem a Argentina, que inclusive o Jerônimo é argentino e tem aí os 4 irmãos inseridos no rugby. Então eu sei que tem países que são bem fortes e bem tradicionais nesse esporte, né? Mas como é que está sendo esse crescimento aqui no estado, o cenário do rugby aqui no Rio Grande do Norte? O cenário do rugby aqui, nós temos 3 equipes, certo? O RN Rugby, que é o time feminino, o Natal Rugby, que é daqui, e o Caicó Rugby, que é de Caicó. E aí, as 3 equipes, elas competem a Liga Independente, que é um campeonato que é formado por equipes de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Basicamente é isso. Agora, Pedro Paulo joga também no Natal Rugby, você é atleta, né? Você, o Manuel. Como é que é os treinos, a rotina de treinos e aonde vocês treinam? Pronto. Terças e quintas a gente treina na escola no satélite, que é a escola Teresa Satsuki, certo? De 7 horas da noite. E domingos a gente treina no batalhão da Polícia Militar. Como é que vocês descobriram Pedro Paulo? Foi através do projeto social lá no Antônio Pinto. Mas como é que foi para desenvolver o potencial dele? Porque 15 anos, né? Geralmente o pessoal começa a enveredar no esporte um pouco mais cedo para ter o potencial, né? Isso. E como é que foi esse processo até ele chegar aí ao ponto de repente ter essa oportunidade de ingressar na seleção brasileira? Acho que a maior parte desse processo, digamos, foi ele que se empenhou, entendeu? Porque eu, junto ao meu irmão, sempre demos os treinos, incentivamos ele a treinar e fazer a parte por fora. Mas ele tem os méritos dele por ter feito tudo isso, entendeu? Eu vou até passar a bola, joga a câmera para cá. Pega, Pedro. Quais as suas principais características? Então, sou um cara rápido. Tem que se vender ali para cá. Tenho um bom nível técnico. E é isso, cara. Tô tentando lutar aí para crescer o corpo agora e conseguir essa vaga na seleção. Quando que vai ser esse processo seletivo lá em São Paulo? Então, vai ser dia 15 e 16, aí dia 14 eu já vou estar indo para lá. Opa, jogou de volta para mim, jogar para o Jerônimo, e a gente fica fazendo esse bate-bola aqui. Mas me diga aí como é que é para sobreviver do rugby aqui. Não é possível, tem que ter duas atividades, seria isso? Aqui porque no Brasil todo o rugby é amador. Sim. Tirando quem faz parte das academias de alto rendimento. Sim. Que essas academias de alto rendimento são a base para a seleção brasileira, certo? Essas academias de alto rendimento a gente não tem aqui no estado, nem no Nordeste. A gente só tem em São Paulo, tem 2 em São José dos Campos e outra em São Paulo capital, e a outra, se não me engano, é em Santa Catarina, em Florianópolis. Entendi. Então o que Pedro Paulo vai lutar é por uma vaga nessas academias de alto rendimento, entendeu? Mas as academias de alto rendimento, você está ali a um passo de repente ingressar na seleção brasileira. Isso. Porque para você fazer parte da seleção brasileira, você tem que estar nessas academias de alto rendimento. Agora uma curiosidade, como é que está o Brasil, a seleção brasileira no rugby? Tem a Argentina, que é muito tradicional aqui na América do Sul, mas o Brasil já está começando a bater a Argentina ou está difícil encarar os irmãos? Assim, inclusive... Você não fala com o coração não, você fala sendo imparcial, que nem jornalista. Fala com resultado, porque inclusive o Brasil esse ano foi campeão do Campeonato Sul-Americano, certo? Pela primeira vez.
E ganhou da Argentina na Argentina. Era o time B da Argentina, mas ele Não, você vê que ele já tá. Você vê que ele já tá dando a desculpa, né, meu diretor? Já tá dizendo que era o time B da Argentina, mas ganhou. Mas assim, eles estão sempre. A seleção brasileira está em crescimento, entendeu? Então, tanto que um dos focos da seleção, eu acho que para daqui a 2, tentar ir para a Copa do Mundo em 8 anos, eu acho. Não é para essa Copa, não, é para outra. Não me lembro o ano exatamente qual é. Joga a bola para mim. Jogar a bola de novo pro Pedro Paulo. Por que o rugby? Então, no começo, começou mais como só uma prática de um esporte, que passaram lá na escola, né, no projeto lá. Aí eu vi o esporte, me interessei um pouco, que eu pensava até que fosse o futebol americano. Aí eu me interessei e tô aí até hoje. Legal, né? Você ter um garoto brasileiro, né, se interessando pelo rugby, porque para você que está em casa, muitas vezes a gente incentiva apenas o futebol. É legal o futebol? É bacana. Mas você tem aí uma série de modalidades, o vôlei, o beisebol, esportes aí que tem todo o potencial e que tem o poder de inclusão. Não é isso, Geraldo? Isso. Eu acho que o rugby uma das coisas mais bonitas do rugby é que tem esse poder de inclusão com todo tipo de pessoa, entendeu? Dependendo do biotipo que você tem. Você pode ser O objetivo foi esse, quando você pensou nesse projeto social? Também, porque o time não tinha uma categoria de base. Então, juntamente com meu irmão, a gente decidiu criar esse projeto para poder incentivar o esporte, difundir o esporte e oferecer escolhas a essas crianças, entendeu? Esses adolescentes. E não, pelo menos terem uma opção de poder fazer parte de treinos regulares e também poder fazer parte de uma equipe e se divertir principalmente. Beleza. Joga a bola de volta. Eita, quase que eu não seguro, hein? A gente está chegando já no final do primeiro bloco, bem bacana. Passou ligeiro falando de rugby aqui. Quero me despedir do Jerônimo Bouzas, ele que é coordenador do projeto de rugby lá em Cidade Satélite, e também o Pedro Paulo, que vai disputar seletiva para entrar de repente na seleção brasileira de rugby. Jerônimo, aproveita e dá o serviço, como é que o pessoal pode fazer para participar desse projeto lá em Cidade Satélite? O ideal é que entre em contato pela página do Facebook, certo? Que é Natal Rugby, e tem o Instagram também, que é Natal Rugby também. Natal Rugby também é um Instagram. Tem o Instagram e o Facebook, que é Natal Rugby, são os dois. Os treinos acontecem em que dias? Pronto, terças e quintas, às 7 horas da noite, no ginásio da Escola Maria Teresa Satsuki, que é em Cidade Satélite, e também tem aos domingos, que é no campo do batalhão, às 2 horas da tarde. O ideal é que entre em contato antes, passe um nome, porque a gente tem que preencher uma lista para a gente poder utilizar. Então você que gosta do rugby, entre em contato com o Jerônimo. Quem sabe você não vira um atleta. Passa o telefone de contato também com o pessoal. 96 28 80 27. É isso, valeu Jerônimo. Valeu Pedro Paulo, todo o sucesso do mundo para essa seletiva. Obrigado. Que você de repente se torne um atleta profissional e venha aí representar a seleção brasileira. Obrigado. E para você de casa, fica ligado que já no segundo bloco vamos falar de futebol. Então você tá ligadinho aí, continua que a gente volta já, beleza? Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar. Não, a leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Estamos de volta com o programa Câmara Esportiva. Já ouviu o apito aí do nosso diretor Alex, tem o Igão, o Cid, todo mundo ligado aí. Você que quer entrar em contato conosco, estamos ao vivo aqui na TV Câmara Natal, canal 51.4 do digital, canal 10 da TV a cabo. Manda uma mensagem pra gente agora. Vamos falar de futebol. O número já está aí na tela, o nosso WhatsApp é o 988-94-3066. Você que está com o smartphone na mão, com o WhatsApp ligado aí, falando a besteirinha, dando em cima da mulherada, vai lá e manda uma mensagem pra gente, interage conosco ao vivo. Vamos falar agora de futebol. O número tá aí, ó, 988-94-3066. E para falar de futebol, eu recebo mais uma vez em nossos estúdios o Max Maciel. Muito boa tarde, Max. Boa tarde, telespectador, professor Ricardo, toda a turma aí da TV Câmara. E o Ricardo Batatinha, é sempre uma honra receber o nosso mestre, Ricardo Batatinha. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Max. Como tem Dedé de Dólar, tem também Hugo de Ninica. Hugo de Ninica, é bom falar. E é isso, e para a gente começar esse bate-bola de futebol, hoje tem rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tem o Flamengo que entra em campo enfrentando o Internacional, vem de crise, de uma derrota de 1-0 diante aí do Ceará, num jogo no Maracanã lotado, 11 horas da manhã. E o Flamengo em crise, talvez se perder hoje, o Barbieri cai fora, né? É complicado. Agora, essa questão de treinador, esses treinadores jovens estão começando a perder o espaço novamente. Jair Ventura já caiu, o Zé Ricardo não vem fazendo um bom trabalho no Botafogo. O Barbieri já ameaçado, só foi deixar de ser interino e ser treinador efetivo, já começou a andar mal. Tem o Loss também, que foi eliminado aí da Libertadores, treinador do Corinthians, jovem também. O Thiago Largue do Atlético Mineiro também. Professor, parece que virou uma tendência no mercado atual do futebol as diretorias apostarem em treinadores jovens que vieram da base e nem sempre dá resultado. A gente vê aí o Renato Gaúcho, boleiro, um cara que fala a linguagem do jogador e que está dando resultado para o Grêmio e nem sempre esses jovens treinadores acabam dando resultado, né? Ô, Hugo, isso é uma coisa que tem que acabar. O cara acha que o cara se formou em educação física pode ser treinador. Tá errado. Treinador tem que ser o boleiro mais o professor de educação física. Porque o resultado é esse aí, ó. Esses jovens treinadores que se acham treinador porque fizeram curso de educação física ou algum cursinho de futebol, se acham treinador. Não são, não. Quem tem a vivência da bola é aquele que jogou. Agora, há controvérsias também. Se a gente for lembrar aí do Carlos Alberto Parreira, tetracampeão, passou ali em 70 também, né? Teve aqui para o Natal ministrando cursos, palestras. O Carlos Alberto Parreira não foi jogador profissional e deu certo. Então existem exceções. Mas em clube de futebol. Qual é o nosso câmera ali? Lila, grande William. Lila Cangulo. O William, treinando aqueles jogadores, era campeão também. Era campeão do mesmo jeito. Eu ia frisar isso. Você pega o time de 94, com Romário, Bebeto, dentre outros, o Branco, o Leonardo, Aldair, pessoas que tinham sangue no olho, o Jorginho, o Mazinho voando, o Zinho voando, todo mundo voando,
E o Parreira ganhou o quê em clube? Absolutamente Além de uma nada. Copa do Brasil com o Corinthians, ganhou o quê? Absolutamente nada. E se a Não, gente nada. for entrar nessa seara aí de treinadores sem tanta experiência, que já assumiram de repente a seleção e foram bem na seleção, a gente vai numa outra leva, né, que é a questão do Dunga, né, que foi, no caso, foi boleiro, foi jogador, um grande jogador, mas que como treinador de clube não foi bem, mas acabou ganhando uma Copa das Confederações, uma Copa América, logo que ele entrou. Mas o Dunga, por ser bruto, por não aguentar desaforo de jornalista, ele criou uma celeuma incontinente com eles. Aí você sabe, para elogiar uma coisa, agora para derrubar é facilzinho. E esse Flamengo, rapaz, tá todo mundo tirando onda com o Flamengo, dizendo que é o cheirinho, falando do segue o líder. Teve toda aquela provocação por parte da torcida do Flamengo, quando estavam aí na primeira colocação, dizendo segue o líder. No WhatsApp, hein, Marcos Marcel, Batatinha, no WhatsApp, todos os grupos que a gente participava, era todo mundo, segue o líder. E ainda estava na metade do primeiro turno, né? Acabou que os outros times começaram a chegar, né? O São Paulo já passou, o Inter passou, o Palmeiras encostou, o Grêmio encostou. E se bobear, o Flamengo pode de repente até sair hoje mesmo aí do G4, né? Eu não sei se o Marcos tem a sua opinião, mas competição paralela mata qualquer time. São 3 competições. O São Paulo saiu da Sul-Americana, que era outra. E aí o São Paulo foca em uma, enquanto o Flamengo ainda tem outras competições. O Inter também só tem o brasileiro. Agora, hoje, Inter e Flamengo, os dois que estão um pouco atrás de São Paulo, eles farão um jogo de 6 pontos. O empate pode ajudar muito o São Paulo se ele vencer. O São Paulo dispara. Eu queria que os dois perdessem, pode? Não, aí não tem como. Você como bom gaúcho, né? Anti-Inter. E gremista. Anti-Inter, gremista. Agora, professor e Marcos Marcel, tem um jogador do Flamengo que tem entrado em polêmicas aí nesse último jogo, um jogador que inclusive foi convocado, vai desfalcar o Flamengo, se não me falha a memória, já nessa partida contra o Inter, que é o Lucas Paquetá, jogador que foi lançado aí no ano passado, jogou até de centroavante, foi recuado para exercer essa função de segundo volante, né, jogando um pouco mais recuado, e desde que voltou aí da Copa do Mundo, teve o recesso da Copa do Mundo, ele voltou sem apresentar o mesmo rendimento e dizem que está com um pouco de salto alto, né? É porque o cara aqui no Brasil hoje chutou uma bola diferente, o cara é um craque. E se for canhoto então, né? Esse Lucas Paquetá, a bolinha dele tem que baixar, ele se acha, já está se achando, dando o dedo na cara de outros atletas. Agora, rei na barriga. Já está defendendo o Neymar, é complicado. Então, se defender o Neymar, o Marcos Marcel não gosta. Para mim... O Rio de Janeiro é um celeiro de fidúcias. Não posso falar essa palavra, porque a gente brigou no programa retrasado por causa Agora, de fidúcia. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. É Batatinha por quê? Porque era um amigo de Manda-Chuva, é? Não, é porque eu sou alto e forte. É porque era um amigo de Manda-Chuva, né? Batatinha. Top É porque lembra aquele desenho animado que tinha Batatinha? Batatinha e Manda-Chuva. E na faculdade, com seu pai, eu era o Bareta. Mas lembrar o que... Ficou tudo do B, né? De Bareta para Batatinha tá no B. Lembrar que amanhã tem o clássico. América e ABC no Arena das Dunas, viu? Sub-19. Já vamos convidar. Clássico, já vamos falar desse clássico aí. Mas o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro num jogo fora de casa. Outro jogaço também. Flamengo jogando fora de casa, São Paulo jogando fora de casa. E o São Paulo já tem a volta de Diego Souza? Não, ele foi suspenso. Ainda sem o Diego Souza. Mas volta o Nenê, talvez. São Paulo tem condições de surpreender o Galo lá no Horto? Diego Souza fala demais, hein? Ele fala muito. São Paulo é o maior clube do Brasil. Ora, faça-me o favor. O maior clube do Brasil é uma hipérbole dele. Mas muita gente aí que não gosta do São Paulo fala, o São Paulo veio aparecer para o cenário do futebol mesmo depois dos anos 90, quando ganhou os Mundiais, a Libertadores. São Paulo não tinha essa vitrine toda. Da mesma forma que tem também a galera que fala que o Flamengo só veio aparecer para o futebol depois dos anos 80. Tem essa conversa. Dizem que o principal jogador nos anos 80 do Flamengo era José Roberto White, né? Procede isso? Rapaz, uma vez ele usou um microfone, um clássico, para descobrir jogadores que diziam palavrão e eram mal comportados. Lembra disso, Bax? Não, e quando a gente está falando do José Roberto White, né, a gente entra naquela polêmica que foi um jogo da Libertadores de 1981 entre Atlético Mineiro e Flamengo, Atlético Mineiro com em Goiânia esse jogo. Isso, Atlético com o Reinaldo. Terceiro jogo, né? Foi. E já de uma rivalidade de longa data ali.
e o José Roberto White expulsou tantos jogadores do ele Atlético Mineiro que ele a partida assaltou o teve que ser Atlético, né? Ele interrompida, né? Sou o Éder e o Atlético. Reinaldo de cara. O Batatinha, que é mais antigo, né? Um pouquinho mais experiente que a gente, ele acompanhou aquela partida. Ele assaltou ou não? Como é que foi? Ele assaltou, roubou o Atlético. Ele foi um grande ladravaz, um grande ladrão. Ele assaltou o O que, Atlético. que aconteceu de fato ali? Ali foi o seguinte, uma falta normal, reclamação, ele não quis conversa, botou pra fora logo. Quando a gente sabe que os nossos hábitos... Botou o Reinaldo primeiro pra fora. Botou o Reinaldo e depois principais, Éder. né? Botou os principais logo. Acabou com o jogo. E acabou com quem estava assistindo também. É claro. Agora, o Flamengo é, de fato, um clube midiático. Tudo que acontece com o Flamengo tem uma dimensão toma maior. uma dimensão, assim como o Corinthians. Mas o Flamengo, com essa redenção com o Bandeira, que vem trazendo, pagando as contas do Flamengo. O Flamengo que era um clube extremamente devedor e hoje está colocando as suas contas em dias. Um clube como o Flamengo não tinha um CT, alugava o CT, hoje o Flamengo tem um CT. Porque o torcedor ele é muito... Racional. E quer títulos, só títulos. Assim, se o torcedor do Flamengo ele pensasse que o Flamengo vem... Hoje o Flamengo vive talvez o seu melhor momento financeiro em toda a sua história. Com o clube saneado, vendendo o Atlético, vendeu o Vinícius Júnior, vai vender o Paquetá, vai vender o Lincoln, e dinheiro entrando mais do que sai. Antigamente você sabe que o Flamengo trouxe Romário, repatriou Romário, gastou um dinheiro gigante, aí tinha Romário, Sávio, Edmundo, não deu jeito. Então assim, o Flamengo está no caminho certo, embora não seja flamenguista. Do Flamengo, né, vem aí o Vasco, que vem perdendo jogos, o Botafogo, que está vivo na Sul-Americana, mas está muito mal no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense, que também não está essas coisas, inclusive... Estão sem condições até de pagar o plano de saúde, né? Para você ver, né? Professor, é uma coisa muito bacana o futebol. Como o futebol ele é uma roda. O Fluminense teve seus melhores momentos quando foi financiado por um plano de saúde. Aí agora não pode pagar o plano de saúde. Você tá vendo como são as coisas? Tá vendo como são as coisas. Né, professor? Agora, voltando para o São Paulo e Atlético que você falou. Vocês lembram de um jogo que teve decisivo brasileiro? São Paulo e Atlético, em Minas Gerais, que o Chicão pisou no meio-campista Ângelo e destroçou o joelho dele? Eu não lembro disso. Eu lembro que foi uma final de brasileiro. Foi uma final de brasileiro. Em 77? Decidida nos pênaltis. 77, decidida nos pênaltis. Valdir Pérez pegou os pênaltis. Foi o que ganhou para o São Paulo o título. Eu me lembro até hoje disso. Eu sei que o São Paulo, eu quando criança gostava do São Paulo e do Botafogo. Hoje eu não simpatizo com todo mundo sabe do carinho que eu tenho pelo Botafogo. Pode prosseguir. Eu gosto. O São Paulo, ele criou Cutia, vende muitos jogadores, mas o São Paulo vive hoje uma demanda de diretoria, muita briga, assim como o Vasco, como os clubes do Brasil, Botafogo. E o Flamengo vai nessa contramão, tem um Bandeira, está sendo apoiado. Mas clubes como o São Paulo, como o Flamengo, como o Vasco, não deveriam viver situações ruins financeiras não, viu? Até porque tem uma torcida, louco. As torcidas são gigantes. A do Vasco é uma torcida grandiosa. Você colocar 60 mil no Maracanã de 11 horas da manhã com um sol daquilo, cara. Sol de rachar. Agora a gente já soou o apito aqui, a gente já está nos acréscimos, né, do nosso diretor Alex. Eu quero que a gente fale rapidamente aqui dessa semifinal do Campeonato Potiguar Sub-19 entre ABC e América, essa grande rivalidade aí no Sub-19. O professor vai cobrir amanhã, vai comentar para 87. Nós estamos escalados, né? A Rádio Satélite. Vou fazer o plantão e o professor está no comentário, aqui não vai narrar, aqui no Neto. Mas amanhã vale uma vaga na Copa São Paulo. Na verdade, vão 3. São 2 jogos, ida e volta. Né? Vão 3 dos 4 que aí estão, Visão Celeste, Mossoró, ABC e América. Desses 4, vão 3, irão 3 para a Copa São Paulo. E quais os critérios, né, para a escolha desses 3 representantes aí na Copa São Paulo? O terceiro vai, se quem tiver a melhor campanha. Não, acho que vai os 2 no primeiros, geral. né? E o melhor. No geral. Melhor colocação no quadrangular. No geral, né? E então, eu creio que vamos torcer que amanhã não tenha briga de torcida, que isso é uma coisa que agora não vocês estão mais. De vermelho aí, não é uma preferência pelo América não, porque os ABCdistas já vão chegar aqui... eu sou América, né? Eu sou América. Agora, ele é ABC. Eu sou o quê? Ele é ABC. Ele que está dizendo, viu, não, pessoal? Ele diz ao vivo e depois... Ele que está dizendo. Ele diz ao vivo e depois... Eu digo isso porque eu recebi aqui uma mensagem... Dizendo que ele era ABC, não foi? Do Antônio Carlos, que lá do bairro Planalto, ele perguntando aqui, mas esses comentaristas são americanos mesmo. Não, um alô aqui para o Antônio Carlos, toda a galera do bairro Planalto que está nos acompanhando ao vivo aqui na TV Câmara Natal. Então, a roupa não tem nada a ver não, né? Hugo, deixa eu explicar isso direito, porque todo mundo pergunta. Eu trabalhei 6 anos no América, saí de lá invicto,
Tenho muito simpatia pelo América, Mas é ABC. mas eu também tenho simpatia pelo ABC. Vou fazer o quê? Então, só para finalizar mesmo, agora rapidinho, quem é que vence amanhã, ABC ou América? Na atual conjuntura, o ABC há anos vem sendo melhor nas bases que o América. Mas o América, abro aspas, fez uma reformulação e disse que vai ganhar. Mas o América foi campeão ano passado, professor? Foi. Então. Não, eu digo no geral. As bases do ABC no geral. Não, tá vendendo mais, mas eu acredito que amanhã dê empate. É isso. Quero agradecer aí a presença do Max Maciel, comentarista, e também do grande Batatinha, professor, comentarista, mestre de futebol. Quero agradecer a Satélite FM por ter liberado vocês. Tudo de bom. Vamos mandar um abraço aqui para Marcelo Maia, da Carne Assada do Enes. Tá ligadinho lá no Pitbull, viu? Isso é jabá, hein? Esse é jabá. Não. Marcelo não dá um pedaço de carne a ninguém, não. E é isso aí, para você de casa, a gente está chegando ao final do nosso Câmara Esportiva de hoje, mas amanhã o nosso encontro está marcado 1h35 da tarde, após o horário eleitoral, então fica ligado, sintonizado no Câmara Esportiva. Eu te espero amanhã, hein? Valeu!